nós estamos aqui hoje com o Ferraz, o Sato e o Daniel para conversarmos um pouco sobre pilares para ter um RP na nuvem, ágil, seguro e inovador. Meu nome é Kelly Teixeira, sou vice-presidente da Azul Brasil e sou diretora-presidente na ArcelorMittal Sistemas e CIO do Shared Service na ArcelorMittal Brasil. Então nós vamos bater um papo aqui super bacana, trazer muitos conceitos que às vezes geram um tanto de dúvidas. Então, bora começar? Daniel, você pode se apresentar, por favor? Com certeza, good vibes, né? Prazer imenso, muito obrigado por esse convite tão especial de estar aqui hoje para conversar um pouco de temas tão relevantes e cada dia mais todo mundo pergunta e o que está acontecendo com esse tsunami, né? Muito prazer, Daniel Cabreira, eu sou o Head de S/4HANA Cloud Public Edition para América Latina e Caribe. Estamos aqui também com o Eduardo Ferraz. Prazer, muito obrigado. Eu sou responsável pelo Brasil, na parte de S/4HANA Public Cloud Edition. E estou muito feliz de estar participando. Admiro demais a Azul. Já estou há mais de 3 anos acompanhando o trabalho de vocês e de todos os associados. E o Eduardo Sato. Temos 2 Eduardos hoje aqui. Temos 2 Eduardos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou Head Solution Advisor para S/4HANA aqui no Brasil. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para você. Se você puder dar um overview mais sobre os negócios, a empresa da ArcelorMittal, né? Um pouco mais do que o papel hoje. Se você pode compartilhar com a gente, se você, na visão de, pelo menos de médio prazo, quais são os projetos que vocês estão olhando hoje para, de fato, fazer uma transformação digital? O que está na pauta de vocês hoje? Uma das coisas que estão na pauta é justamente o S4, né? Porque, assim, pensando na ArcelorMittal, a ArcelorMittal é muito grande, ela está em mais de 60 países. E a gente tem em diferentes unidades, diferentes instâncias, e algumas já em S4 e outras ainda em ECC. E a gente sabe que daqui a pouco vai começar uma corrida desenfreada, porque a manutenção termina no final de 2027, então desenfreada para poder estar migrando o quanto antes. E qual que é o nosso principal ponto? Até no Brasil também, que a gente também está nessa situação, a gente está no ECC, está no HANA, mas a gente já está planejando a gente fazer a nossa conversão para esse ponto. E qual que é o ponto principal? A gente não quer fazer uma conversão técnica, a gente quer fazer uma conversão gerando realmente agregação de valor para o negócio, fazer uma transformação. A gente tem o nosso ECC desde 1999, então nisso já foi passando, na verdade era R3, 4, 6, né? Então foi passando por todas as evoluções, agora a gente está no ECC HP8, e a gente quer ir para esse fora realmente assim, revisitando o que a gente tem de dizer. Então, até nessa linha de manter o core clean, o que a gente tem a dizer, quais são as novas funcionalidades, no que ela pode potencializar o nosso negócio, o que também a gente às vezes tem que mudar o nosso processo, porque às vezes o nosso processo não está o mais otimizado possível. Então, assim, o desafio é grande. E um dos pilares, até de um dos propulsores que a gente entende que vai nos ajudar nesse caminho da digitalização são as funções de SAP, principalmente o S4. Muito bacana. Você pode compartilhar hoje, na tua visão, com toda a tua experiência, né, no setor de tecnologia e todos esses anos aí junto, né, um cliente muito especial para SAP. Na tua visão hoje, quais são os principais desafios para habilitar realmente essa transformação digital, de uma maneira geral? Um dos principais desafios principalmente nas áreas de negócio, deixar de pensar assim, não, o meu tem que ser diferente. Porque até isso que às vezes você tem a funcionalidade nova, mas tipo, tem que ter aquela vírgulazinha, tem que ter aquela coluninha a mais. Então, como que a gente também consegue mostrar para as áreas de negócio que o quanto mais standard a gente tiver, mais fácil vai ser a nossa evolução. Então, a gente vai conseguir habilitar as novas funcionalidades de uma forma mais simples e fácil, menos até traumática, porque você vai fazer uma migração. O tanto de teste que você tem que fazer, até se a gente pensar em nível de TCO, você manter o pessoal fazendo aqueles erros, aquelas customizações, aquelas especificidades. Então, assim, um dos pontos que eu vejo, olha, primeiro, conseguir que as áreas de negócio entendam que realmente o caminho da
padronização e às vezes com alguma diferenciação é onde nós temos que buscar e não o contrário, né? Só a diferenciação e um pedacinho pequeno de ser a padronização. Outro ponto, conhecimento. Porque às vezes a gente tem, só que a gente não sabe que tem, que pode estar usufruindo. Então, os principais pontos que eu vejo são esses, né? E a questão das pessoas também. Porque a tecnologia está aí, a gente tem até hoje, se a gente parar a pensar, a gente tem muito mais tecnologia, às vezes até do que a gente consegue utilizar, mas será que as pessoas estão abertas, antenadas o suficiente para poder enxergar? Sim, esse ponto é extremamente relevante, né? Realmente, quando a gente olha para mudar o mindset. É difícil. Né? Para ter realmente uma gestão de mudanças. Acho que todo mundo deve estar na mesma página para seguir um único caminho. Né? Estar aberto a conhecer, porque a gente vem passando por um tsunami de transformação né, nos últimos anos, com certeza ainda após pandemia, muitas pessoas também, por exemplo, eram muito céticas ou não aceitavam algumas coisas. E na pandemia isso mudou. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma total, né? Então esse ponto é super relevante, de fato, olhar os processos de negócio, não é porque também hoje as pessoas vêm fazendo um determinado processo e talvez tenha um outro que você pode aprimorar, melhorar isso e ter uma continuidade, né? Acelerar e ter essa adoção para trazer realmente benefícios para a empresa, para os usuários, de uma maneira geral, né, nessa cadeia. E facilitar assim, a vida de todos, né? Facilitar. Igual você comentou, é a abertura e até a curiosidade. Realmente querer entender, querer ver o que tem de novo. Eu vejo esses pontos mesmo. Sabe, olhando tudo que a gente comentou até agora, né? Quando a gente olha para a estratégia da SAP, e a gente, como a Kelly comentou, né? Você está há muitos anos já na SAP e acompanhou toda essa transformação das versões do RP, do nosso software de gestão, e agora a gente vem falando, na década de 2000 nós tivemos um boom, né? Do RP também, dessa fase, e agora a gente vem falando do RP como um alicerce, né? Para não ser mais, muitas pessoas, né, falam que o RP era um mal necessário, né? E hoje é o contrário, cada vez mais as pessoas enxergam que se você, para construir uma casa, seja do segundo, 2 andares, 3 andares ou um prédio, você precisa ter um alicerce. Não adianta você querer consertar, né? Se não cai. Na tua visão, o que é esse tal de conceito do Clean Core, né? Como as empresas estão iniciando essa jornada? Explica um pouco para a gente. É bacana falar disso agora, nesse momento, depois que a Kelly comentou, porque mesmo sem saber, o que ela descreveu é o Clean Core. É você manter o seu RP limpo, sem essas customizações desnecessárias que modificam o núcleo do seu RP. Na hora que você faz isso, você fazer uma atualização do seu sistema é mais custoso, é mais demorado. Então, a adoção de inovações, recursos que a SAP, através de pesquisa e desenvolvimento, disponibiliza nos seus produtos, se tornam difíceis para a adoção. Então, você manter o seu core limpo é uma coisa essencial. E o Clean Core, ele faz exatamente isso. O que é? É uma abordagem que serve tanto para novos clientes, como também para instalados. Vocês falaram, poxa, a gente tem aí 20 anos de instalação. Ele funciona um pouco diferente. Para o cliente que está começando agora, existe toda a recomendação. Olha, mantenha o seu core limpo e se você tiver uma necessidade específica, que é o seu diferencial de negócio, você pode construir extensões por você mesmo, com seus parceiros, ou ainda lançar mão do que a gente chama da SAP Store, onde você tem soluções de indústria que podem muito facilmente plugar o seu RP e acrescentar funcionalidades que você necessita. Isso para quando a gente fala de clientes novos. Então, são relatórios que ele pode constantemente ir verificando se ele está mantendo o core sem modificações. Para clientes que já são base instalada e que talvez não queiram seguir por esse caminho que vocês estão indo, tem clientes que simplesmente querem fazer uma migração técnica. Ele fala, puxa, e agora?
como é que eu chego no Cleancore? Então ele pode ir identificando o que está fora do que é entregue no Cleancore e trabalhando numa lista de priorização. E pouco a pouco ir removendo essas coisas e transformando em extensões. Então o Cleancore é basicamente isso, é a preservação de você deixar o seu ERP, o núcleo dele, sem modificações. Quando eu digo sem modificações, não quer dizer que absolutamente nada pode ser feito, mas tudo que está dentro do contexto que a gente chama dos processos de negócio. Eu acho que tem uma outra coisa que você tocou que é muito importante assim, para todo mundo que está na jornada ou pensando, que é quando você fala de rever processos. E para isso, existe uma outra coisa que a SAP disponibilizou agora, que é o Process Discovery. Então, através da verificação de como funciona o seu processo de negócio hoje, frente ao que a gente tem como melhor prática para aquela indústria, você pode ter uma noção como que você está frente à indústria. Se você está performando acima ou abaixo. Se eu melhorar aquele processo, eu posso gerar mais receita ou reduzir despesa para o seu negócio. Então, é uma coisa muito tangível em termos de benefício de negócio na hora que você vai para o S4. E quando a gente fala também, né, olhando a experiência, não só no Brasil, América Latina, o mundo, a gente vem identificando, porque a SAP ao longo dos 50 anos de história, com mais de 500 mil clientes, né, mais de 76% de todas as transações do mundo passam por algum sistema da SAP, que a história do ERP, do software de gestão, né, desde a quebra do paradigma do mainframe realmente para o ERP, né, que foi quando a SAP foi fundada, isso traz uma bagagem, uma experiência muito positiva ao longo desses 50 anos em 25 tipos de indústrias. Então, com toda essa transformação, o conceito, a estratégia da SAP, como o Sato comentou, né, a gente conhece, né, a SAP tem experiência nisso. Então, acho que até uma quebra de paradigma que a gente vem olhando para os projetos agora. Antes você tinha o quê? O ESIS, o TUPI, fazer todo o levantamento. Agora, a gente tem uma estratégia com todas essas melhores práticas, né, que, de acordo com a sua indústria, o seu segmento, o seu subsegmento, você já consegue, quem é o cliente, abrir o portal e a gente já identificar, olha, desta indústria, como é que o mercado mundial tem centenas ou milhares de clientes usam. Então, aí você compara, né? Não tem mais essa coisa de ficar 6 meses, 1 ano fazendo aquele mapeamento de processo, exercício do BIM. Então, a velocidade ela é cada vez maior para realmente, acho que, habilitar essa questão da adoção e da transformação, né? E a gente atender tanto a demanda dos negócios e também a demanda dos clientes, porque o perfil do consumidor ele vem mudando, as novas gerações, enfim. Mas falando um pouco agora, né, Eduardo, a pergunta vai para ti agora. Vamos falar uma das áreas que a SAP vem com foco gigantesco, fazendo muitos investimentos, que é o S/4HANA Cloud Public Edition. Conta para a gente um pouco como é que ele endereça tanto a adoção e agilidade para a inovação, de que tipo de empresas, quais são os perfis dessas empresas, o que está passando, o que você pode compartilhar conosco? Isso é bem legal, né? Porque solidifica o que vocês estão conversando. O que a SAP fez? Né? Primeiro, ela ouviu muito cliente. Então, já há 7 anos, a SAP tem investido muito numa solução na nuvem pública dela, porque, primeiro, nós temos grandes clientes, uma coisa que pouca gente sabe, 80% dos clientes da SAP são empresas em crescimento. E esses clientes, eles pediram para a SAP, né, eles precisam ter esses melhores processos. Eles precisam se beneficiar desse nosso conhecimento, né, desses 50 anos. E aí a SAP criou o Public. Então, o que é o Public? Né? Isso a gente já está muito forte no Brasil e na América Latina, inclusive com clientes no Brasil como o Live. Nós conseguimos ter um cliente desde a Multi, que é uma pizzaria, até uma Dame Company, que está fazendo para a gente ingresso, faz do mundo, fazendo o Live. Por quê? Porque a gente conseguiu entregar as melhores práticas,
de uma maneira muito inteligente. A gente é acostumado naqueles nossos projetos de SAP do Mint, né? Isso tudo a gente conseguiu já trazer como um ativo para o cliente, né? E aí vem o que você colocou, Kelly, que é 80% geralmente no nosso estudo já entrega esse perfil de uma maneira inteligente, né? O que a gente tem que fazer é tratar de uma maneira muito inteligente esses outros 20, com extensibilidade, com RPA, com uma série de coisas de automação. E outra coisa importante do Public, né? A SAP atualiza o RP do cliente. Então isso é uma coisa muito bacana, né? A cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses, tudo que a SAP está ouvindo constantemente dos clientes, ela faz esse upgrade para o cliente, então a gente garante por quê? O cliente está sempre atualizado. Então isso é uma grande mudança de paradigma, né? Um investimento muito forte também em cybersecurity, que é uma coisa muito importante hoje no mundo. Então, a gente entende que esse cliente em crescimento a gente consegue ajudar desde pequeno até se ele precisar ter 3 mil usuários. E também temos clientes grandes como vocês, né? E o que a gente está fazendo? É justamente a parte do que a gente chama de two-tier, né? Você consegue hoje na SAP, e essa é uma grande diferencial do nosso negócio, que é trabalhar no conceito de híbrido. Então, você pode ter o seu S4 Private, o seu ECC e o seu S4 Cloud. No caso nosso, uma empresa brasileira precisava ir rapidamente para Singapura, e ela foi em 7 semanas. Então, é trazer para a tecnologia... Implementou o RP em 7 semanas. Implementou em 7 semanas. Em Singapura. Uma instância separada. Uma instância separada, mas conectada. Então, você... Fazendo integração. E aí você garante autonomia, flexibilidade. Então, essa que a SAP se posiciona no Public, né? Uma solução que a gente, no Brasil, Cabreira, em 16 semanas, um cliente hoje consegue ter um S4. Nós temos grandes parceiros no Brasil prontos para ajudar já com go-lives aqui. E a gente tem cases, né, como o Volkswagen fazendo um rollout global de subsidiárias, nesse conceito. Acho que é importante frisar também o Group Reporting, né? Ou seja, como isso ajuda. E gostaria que você também, Eduardo, comentasse, estamos ouvindo falar de Grow with SAP. O que é isso? Bem colocado. Então, o Grow foi a maneira que a SAP trouxe para essas empresas de crescimento que querem entrar no mundo do SAP. Novas empresas. Entrar de forma ágil, rápida e inteligente. E o que é legal, tá? Do Public, conceitos importantes realmente como Analytics e Group Reporting, que é a consolidação de diversos negócios, já tem dentro da solução do Grow. Então, você consegue, por exemplo, a gente está com um caso, uma empresa brasileira super interessante que fatura 120 milhões, conseguiu ter um S4 e ano que vem eles já estão com um projeto para estar na Espanha. Então, a gente fala que a solução do RP vale por 7, 10 anos. Você vê o seu caso, né? Desde 99%. Então, essa é a maneira que a gente garante que uma empresa entre no mundo SAP de uma maneira rápida, financeiramente viável e numa nuvem pública segura. Bacana. Group Reporting. O Group Reporting é o que eu comentei, por exemplo, nesse caso da Espanha, né? Que é justamente a maneira que você consegue ter diversos negócios. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, mas eu estou nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha. Eu consolido meus dados de uma maneira rápida e eficiente. Então, você vai evitar que você tenha diversos RPs em diversos países, né? Você consegue dar autonomia para cada país, mas consolidar o dado para toda a liderança. Bacana. Então, eu entendi que, né, para os novos clientes ou clientes que estão com a mente aberta para começar de novo, olhando as melhores práticas e tendo o que a gente chama de fit to standards, né, adoção dessas melhores práticas, porque é como você comentou, né, cara? Tudo hoje, quando a gente olha para os processos de negócio, para as áreas de negócio, eles precisam validar, estar adeptos a essa mudança. Né? Até eu brinco aqui com o darwinismo corporativo, né? Nem sempre é mais o forte que ele vai sobreviver, mas que melhor se adapta. E é só com isso que a gente consegue realmente ter projetos em semanas. Antigamente, quando você falava de um projeto de SAP, era inviável, né? Falar em meses, eram 16 a 22 semanas, né? E ter realmente essa questão da atualização. Mas acho que um tema muito importante, você como CIO, com tecnologia, com toda a experiência, o know-how que você tem, né? Acho que uma coisa importante é também quando a gente olha cybersecurity, né? Que hoje a gente vem olhando aí
pesquisas informando que 80% das empresas já sofreram algum tipo de ataque. Eu acho que tem também, é claro que depende do perfil da empresa, né, do tamanho do teu time, da tecnologia que você usa, mas principalmente empresas que não querem focar nisso, né, e deixar isso para a SAP, que investe bilhões de euros em pesquisa, tecnologia e segurança, acho que é um ponto importante. Eu não sei o que você pensa sobre isso também, como é que você está vendo esse tema. A segurança realmente é um tema que, se alguém não tiver com isso na cabeça, tem algo estranho, né? E aí, assim, não é uma preocupação só de TI, é uma preocupação do negócio. Então, tem que estar na preocupação na mente dos CEOs também, né, de toda a organização. Claro que SAP, e a gente vê os provedores de nuvem também investindo muito nisso, a empresa ela tem que ter esse investimento e tem que ter os especialistas, e é uma coisa assim, sem fim. É um investimento sem fim. Então, seja da própria SAP, que tem que investir nisso sem fim, seja nos provedores de cloud, seja no que a própria empresa ela mantém, e mesmo ela não é só a parte tecnológica, né, é uma parte também de conscientização de todos os funcionários, porque não adianta você ter todo o ferramental e às vezes uma pessoa vai lá e clica no link. É verdade. Né? Clica no PDF que estava contaminado, né? Então, realmente, assim, é um investimento sem fim. Por isso que a gente precisa de todos os parceiros nesse investimento, com certeza. Isso aí. Quanto mais, nesse caso aí, quanto mais investimento, quanto mais proteção, melhor. Eu acho que eu quero fazer um comentário aqui, né? Que apesar de ter diminuído, ainda eu vejo muitos casos de empresas que eles têm preocupação da nuvem, da segurança da nuvem. Né? E isso é um mito gigante, porque se você pegar a pessoa que acha que tem mais segurança assim, quando ela está administrando aquilo, eu normalmente faço uma pergunta simples e um desafio. Quantas pessoas você tem focadas em segurança? E qual o processo que você faz para cada uma delas? A SAP, como ela tem que atender uma série de normas e normas globais em diferentes países, para contratar as pessoas, já é feita uma verificação de antecedentes, onde a pessoa trabalhou, porque a pessoa vai estar trabalhando com segurança. Em vez de ter 3, 4 pessoas, existem dezenas, centenas de pessoas só focadas nisso, monitorando. Então não é só aquela coisa reativa, aconteceu alguma coisa. Não, monitorando, fazendo testes de intrusão. Então, tem reduzido, é verdade, as pessoas estão mais conscientes, mas ainda às vezes a pessoa fala, puxa, não sei se eu vou para a nuvem que é mais seguro. Eu falo, você tem certeza disso? E com 2, 3 perguntas a pessoa fala, realmente eu acho que na nuvem está mais seguro do que aqui em casa. E até assim, até o próprio nome, né, da própria SAP, dos provedores, imagina se eles sofrem um ataque, dependendo naquela mesma hora acaba com a empresa, né? Então assim, ela tem total interesse de se manter segura e manter os clientes seguros. Agora, quando a gente vê essa questão de nuvem, eu acho que é importante de qualquer forma a pessoa entender. Por exemplo, no caso do SAP, é como um SaaS, né? Software as a Service. Então, realmente está tudo embarcado ali, a parte operacional, o banco de dados, a própria segurança da aplicação. Que é diferente, por exemplo, se você está contratando via um prestante as a Service. Que aí a parte operacional é sua, database. Então, assim, a pessoa, quem está contratando tem que ter a ciência do que ele está contratando, o que cabe ao provedor, seja do sistema, do provedor da nuvem, e o que te cabe. Porque senão, se você só fechar o olho, você está contratando um prestante de ação, você acha que você está protegido, mas você não está. E depois você não pode nem culpar o provedor, não estava como parte do pacote. Eu brinco que assim, é tudo fruta, só que um é banana e o outro é abacaxi. Então parece que é a mesma coisa, mas na hora que você olha, não é. E o outro já vem todo o pacote de fruta junto, né? Exatamente. Uma das coisas, isso é muito comum quando você tem a infraestrutura dentro de casa. Para quem tem ainda muito on-premise dentro de casa, passa por isso. Tem um problema, de quem é o problema? A pessoa levanta a mão para dizer que não é dela, não para dizer que é dela. Então, assim, pode ser no storage, pode ser no servidor, pode ser na rede, pode ser na aplicação, só que para o usuário final, o que vale não é nada disso. Ele quer saber, o sistema está no ar. Na hora que o sistema não está no ar, de quem é a responsabilidade? Não importa, é da TI. A TI tem que resolver. Exato.
E a gente vê que cada vez está ficando mais complexo, né? Não é tão simples você achar onde que é o problema. Até cada vez mais a gente está colocando ferramentas para facilitar o troubleshoot, então é cada vez mais complexo. Como você colocou na visão de tecnologia de liderança, eu falo muito para os CIOs e para os CEOs, né? Que é a questão do foco no negócio. Parece que é uma coisa assim, mas não é. Né? E aí a hora que você fala, olha, eu estou tirando essa responsabilidade, essa preocupação de você. Eu estou investindo milhões em conhecimento, tudo para te dar tranquilidade, para você dar tempo de olhar todo o resto do foco de segurança da sua empresa. Né? Então, e hoje as empresas estão cada vez mais enxutas. Então, eu acho que isso traz muito valor agregado também, intangível, mas que hoje tem estudos, por exemplo, da McKinsey, que falam que um ataque cybersecurity é 2% do faturamento da empresa. Então, é esse tipo. E a questão da reputação. Da reputação. Né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente consegue, como você falou, tem muita tecnologia disponível. Dando esse tema super relevante e importante, então acho que você comentou que é importante as empresas ter essa visão clara dos modelos, das ofertas e aonde vem a responsabilidade de cada um. Mas falando um pouco agora, dando um tema, acho que é o primeiro do Ibope hoje, né, que é a inovação, né? Todo mundo está falando muito de inovação, né? E depois a gente vai falar aqui, acho que o Sato vai compartilhar um pouco da visão da SAP, também da inteligência artificial, né? Mas, primeiro gostaria de dar os parabéns, né? Que a ArcelorMittal Brasil foi reconhecida pela 4ª vez no Prêmio de Inovação Brasil, né? No valor econômico. E aí eu gostaria de saber aqui como vocês têm inovado na empresa, qual a importância do time de tecnologia nesse tópico, nesse assunto, nessa estratégia. É super importante mesmo. Na ArcelorMittal Brasil como um todo, se busca muito, tanto, além de trabalhar com os ecossistemas, né, os de inovação aberta, a gente tem nossos hubs de inovação, que é o Arcelab e o Inops, busca fomentar internamente também a inovação. Até na ArcelorMittal Sistema a gente tem um dos comportamentos, esse até específico na ArcelorMittal Sistema, que é insatisfação construtiva. Assim, vocês buscar estar constantemente insatisfeito, mas não é insatisfeito para sair reclamando pelos cantos, não. O que eu posso fazer em relação a isso? Então a gente busca incentivar o pessoal a repensar se tem uma forma melhor de eu fazer aquela mesma coisa, por que eu estou fazendo aquilo, porque às vezes no passado era importante, mas hoje não é importante mais, às vezes nem é necessário mais, e tem esse trabalho cultural que está sendo feito na ArcelorMittal Brasil como um todo, todas as suas unidades, para buscar realmente trazer essa cultura também da humildade, né? Porque assim, você tem que estar, para você querer aprender, você tem que ser, a primeira coisa, saber que você não sabe tudo, né? Estar aberto para o aprendizado. Então, a questão da humildade, do empoderamento, da abertura, para nisso fomentar nas pessoas a curiosidade, a inovação, o podemos fazer diferente. E aí a gente tem os ecossistemas de inovação aberta, tem a TI, as áreas, todas as equipes de TI atuando próximo do negócio para buscar entender as necessidades e trazer de encontro as tecnologias que já estão disponíveis. Então, assim, é um trabalho de N pilares, né? Tem o trabalho das pessoas, tem da tecnologia, da colaboração, trabalho de cultura. Quero por ter compartilhado e parabéns mais uma vez, né? Obrigada. A gente sabe que não é fácil, né? A gente fala, mas arquitetar, gerenciar, harmonizar tudo isso é um desafio gigantesco. Parabéns. Não tetracampeão, não é para todos. Né? Agradeço em nome de todos, esse é o nome da Brasil. Bom, agora vou fazer a pergunta aqui para o Sato. A gente está ouvindo falar muito de inteligência artificial, generativa inteligência artificial. O que é isso? Conta aí para a gente o que você pode, na tua visão, e se você pode também compartilhar casos, negócios, o que a gente tem hoje, como é que a gente está transformando nossos clientes. Realmente, desde o início do ano, final do ano passado, início desse ano, começou a falar muito da questão de IA generativa. Mas eu acho que até antes de falar de IA generativa, né, a questão de IA, de inteligência artificial, é uma coisa que já é oferecida para os nossos clientes há muito tempo. Então, eu falo, poxa, mas há muito tempo,
Sim, há muito tempo. Só que ela é oferecida embarcada nos nossos sistemas e nas nossas soluções. Então, para facilitar justamente a adoção, a gente tem mais de 130 casos de inteligência artificial aplicados nas nossas soluções. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você está numa plataforma de comércio nossa, de e-commerce, né? Como que você sabe, por exemplo, o próximo produto que a pessoa vai querer colocar dentro do carrinho dela? Isso é com inteligência artificial que a gente faz. Quando a gente faz, por exemplo, uma reconciliação intercompany, você sabe que aquele valor é igual àquele, parece, está muito próximo, eu devo fazer um match. Tem inteligência artificial para fazer isso, ou mesmo para fazer uma classificação de fornecedores. Então tem N casos, e casos até mais sofisticados que às vezes partem de co-inovação. Tem um caso interessante de um cliente nosso que tem peças de cristais de semi-joia, né? E daí qual que era o grande problema? A pessoa pegar, depois que passou uma coleção, 2, 3, ela queria uma reposição daquela peça. Puxa, como é que você vai saber o número daquilo? A pessoa não tem nota, nada. Simplesmente com uma foto. A foto, por semelhança, você fala, olha, esse daqui é o modelo que você tem e eu tenho disponível na minha loja. Então, isso é o que a gente chama de visão computacional. Também usamos num outro caso um cliente, que é uma mineradora, para reconhecer peças que ele tinha que pegar na mina. Imagina você pegar e falar, putz, eu não sei, eu estou vendo um pneu aqui gigante, só que a parada desse equipamento até vir a peça de reposição é um prejuízo gigante. Então você conseguir fazer a compra correta do material é muito crítico. E você não pode confiar só que a pessoa saiba decor uma série de SKUs, números de produto, né? Então tem muito uso. Quando a gente chega na parte de IA generativa, isso também está embarcado nos nossos produtos. Então, por exemplo, a gente tem uma solução para gerenciamento de recursos terceiros, né, o Fieldglass. Para você pegar e conseguir tanto descrever uma vaga, se você está chamando pessoas do mercado, construir seu pipeline de recrutamento, como depois também para você fazer um match disso, a gente tem uso de inteligência artificial. No caso, para gerar isso, essa descrição é uma IA generativa. Eu estou falando o que eu preciso, puxa, eu preciso de um operador de máquina, eu preciso de tal coisa, e ele gera para você a descrição. Depois você pode rever. Então, às vezes as pessoas falam, puxa, mas o que é isso? IA generativa, LLM, né, que são modelos grandes, né, de linguagem. Basicamente, simplificando muito, seria o quê? O modelo ele prevê a próxima palavra que você vai colocar. E dessa forma ele consegue construir frases. E frases muito organizadas da maneira que um ser humano já fez antes. Porque ele foi alimentado, ele foi instruído com essa base de dados dos documentos que são impressos, aí são publicados. Esse tema, né? Eu acho que muito. Principalmente se a gente pegar a velocidade cada dia que passa. É impressionante, né? É impressionante. Não consegue mais. É o que a gente acha que nem vai conseguir acompanhar. Eu acho, e até olhando quando a gente falava, um pouco antes de pandemia, né, muito se falava, muitas pessoas falavam, as empresas falando muito da tal da transformação digital. Né? Mas, sendo muito pragmático, naquela época, a gente via alguns casos, mas ainda numa velocidade, as pessoas, poxa, o que é essa transformação? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu acho que a questão, sempre costumo olhar o lado positivo das coisas, né? Eu acho que um lado, pelo menos se a gente puder considerar assim, pós-pandemia e durante a pandemia também, eu acho que quebrou paradigmas e começou a democratizar. Então, por uma força maior, realmente a maioria das empresas iniciaram e começaram essa transformação digital. E isso vem democratizando muitas coisas, né? Quando a gente olha a questão, né, de inteligência artificial, vem se falando há muitos anos já, mas acho que com os últimos anúncios das grandes parcerias, né, e acho que uma questão da inteligência artificial generativa, né, como o Sato comentou aqui, quando você, através de dados e comportamentos, né,
e a democratização disso até para a pessoa física, né? Podendo dar um comando para fazer um treinamento, até mesmo às vezes um código, né? um desenvolvimento muito próximo. Então, de fato, vimos uma pesquisa outro dia que esse tema ele já está na agenda de 76% dos CEOs do Brasil e de uma maneira geral, né? Então, de fato, agora eu acho que realmente tem essa democratização e é um caminho sem volta, né? Mas também tem um lado positivo, óbvio, olhando muito para a questão da ética das coisas, né? Mas olhando para o cliente assim, e as pessoas, não sei qual que é a tua visão, Kelly. Óbvio, todo mundo olha, o que vai acontecer? E as profissões, e os empregos, e os modelos de negócio. Então, hoje vem se desenhando realmente, cada vez mais, as pessoas podem ir para uma linha mais estratégica. Não sei se você tem algum exemplo para compartilhar já conosco, se vocês já estão olhando para isso. Nós estamos olhando sim, até estamos fazendo até alguns pilotos com a Microsoft até. E eu vejo nessa linha que você falou, né? A gente está numa era de mudanças exponenciais mesmo. Tanto que a gente tem que tomar até um certo cuidado, porque a gente também está numa era que gera muita ansiedade. É tanta informação o tempo inteiro que você acha que você está sempre atrasado, está sempre devendo. Então, isso até começa a gerar, né? Questão de burnout, doença e tudo mais. Então, assim, é uma coisa... A gente está quase que num dilema. Estamos numa era extremamente acelerada, onde que a gente tem que viver o presente e se acalmar. E é muito difícil, né? Você conseguir equilibrar. Porque o mundo está te puxando para se acelerar e, ao mesmo tempo, você tem que estar sereno, calmo, presente, para você conseguir realmente assimilar. Porque senão você não consegue assimilar nada também. Você fica só na superficialidade. Então, assim, é uma coisa, não, é um caminho sem volta, é um diferencial competitivo de qualquer empresa, vai ter que buscar isso de forma acelerada e a gente pensar nas pessoas, o reskilling e a upskilling. E é uma preocupação mesmo, porque até aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que a educação é deficitária, né? Então, cada vez mais, igual você comentou aqui, do ir para o estratégico, realmente, porque assim, a gente já tem hoje um mundo de tecnologia e as empresas vão cada vez adotando mais, que a gente não vai precisar fazer alguma coisa assim que é mais operacional, que às vezes um robô já faz, a gente já tem, né? Quantidade de RPAs, quantidade de automatizações, realmente a pessoa vai ter que usar mais, tanto o lado humano dela, na sensibilidade, na criatividade, quanto o lado de prever possibilidade, raciocínio, mais de negócio e tal. Será que a nossa população está apta para isso? Então, assim, é algo que nós todos, como sociedade, não só o governo, mas nós todos, como sociedade, vamos ter que pensar nisso cada vez mais, porque senão a gente vai ter um problema seríssimo em muito pouco tempo. E já estamos tendo, né? Olha a quantidade de vagas que se tem aberto que você não consegue preencher. E olha a quantidade de desempregados. E até aproveitando esse tema super relevante mesmo, mas, assim, muitas respostas ainda acho que nós não temos. Né? Vamos aprender, como você falou, e precisamos aprender rapidamente. Né? Mas assim, a questão da educação, né? do estudo, cada vez mais olhando a questão de treinamentos, da própria SAP, ela está com uma iniciativa, porque a gente fala que a gente tem também nós temos, né, uma comunidade agora, e cada vez mais como usar essa comunidade, e a gente está com um investimento aí numa estratégia global para a formação de consultores para o S/4HANA Cloud Public Edition, né, a SAP fazendo convênios aí com universidades ou próprios nossos parceiros de negócio, que o nosso ecossistema é muito forte e é chave para o sucesso, para a implementação dos projetos e etc. Mas é realmente poder também impactar, treinar, né, e inserir mais pessoas no mercado de trabalho, ou mesmo essas pessoas que já estão, poder realmente se aprofundar no tema e a gente ter essa qualificação. Eduardo, falando um pouco aqui mais, né, a gente falou muito de agilidade, de inovação, de adoção, de escalabilidade, de inteligência artificial, né?
Mas voltando um pouco sobre o tema de two-tier, a gente sabe também que as empresas, a questão de TCO, de redução de custos, de eficiência, é super importante, né? Teremos aqui que o Grow with SAP, já temos as melhores práticas embarcadas, porque a gente vem falando aqui das melhores práticas de 50 anos da SAP, já embarcadas aqui a questão de sustentabilidade, de inteligência artificial, mas olhando, a gente sabe, né, que muitas empresas que estão na Azug, são associadas da Azug, têm subsidiárias, têm escritórios de contabilidade. Como é que é isso para a estratégia, materializando isso, que você gostaria de comentar aqui, olhando as subsidiárias e escritórios das grandes empresas? Esse é um tema muito importante estratégico. A gente no S4HANA Edition, né? Por quê? Porque a gente vê que tem 3 importantes tipos de subsidiárias de associados da Azul e do mercado do mundo que precisam e que contam com o nosso apoio. Primeiro, são empresas que são adquiridas muito rápido. A ideia é isso as grandes empresas vivem, que é, você fez uma aquisição e a empresa ela precisa maximizar o retorno daquele ativo de uma maneira rápida, estratégica e, às vezes, e importante, mantendo às vezes a autonomia daquela empresa, né? Como é que eu recupero um ativo? A segunda é spin-off. Existe um grupo de empresas que você precisa separar do negócio, deixar preparado, porque você pode ter uma mudança muito rápida. E a terceira são as subsidiárias que precisam ter autonomia. Então, assim, a gente consegue endereçar esses 3 cenários e de uma maneira, né, do two-tier conectada ao teu core principal, um modelo híbrido, não importa. E quais são, assim, de maneira muito rápida, pragmática, 4 pontos importantes, né? Primeiro, nos nossos estudos você tem aí um retorno de 33% de saving ao longo de 5 anos. Por quê? Primeiro, por questão de integração. Você consegue integrar de uma maneira muito mais rápida. Você aproveita muita coisa native da SAP. Segundo, você consegue manter o seu mesmo staff, conhecendo a mesma tecnologia, um S4 Private, um S4 Public, do mundo SAP, um ECC, com uma user experience que eles estão acostumados, né? E garantindo a previsibilidade, porque como eu te coloquei, Cabreira, você consegue em 16 semanas no Brasil e você consegue em 7 semanas no mundo. E por fim, só para fechar, você tem toda a questão do solution do SAP Store. Então é assim que a gente endereça uma necessidade muito grande hoje do CFO, de uma área de negócio da TI. Bacana, o papo está super bacana, né? Acho que aqui todo mundo é apaixonado por tecnologia, a gente vive e respira isso, mas a gente chegando aqui no final, encerrar esse nosso, espero que seja o primeiro de muitos, né? Com as considerações finais. Kelly, fala para você primeiro, agradeço a presença e também o convite. Consideração final que você gostaria de compartilhar aqui com quem está nos assistindo? Primeiramente agradecer, né, um papo realmente excelente, dá vontade de ficar aqui sem ir embora. E a questão a gente está aberto para essas novas funcionalidades, está aberto a utilizar mais o standard, a realmente ter, que eu apoio totalmente o core clean, para realmente gerar potencialidade. E aí também trazer inovações de formas mais recorrentes e mais próximas para o nosso negócio. Esse é o caminho, de fato. Espetacular. Sato? Acho que ele falou bastante. Isso daí é o caminho. Eu sei que muitos clientes já têm isso incutido, assim, eu vou ter que fazer, eu só não sei o momento. Esperar muito, às vezes pode parecer bom que a estrada está pavimentada, só que você está atrás, outras pessoas já percorreram essa estrada. Então, se você tem a oportunidade, tomar decisão e começar o quanto antes esse caminho. Claro. E juntando tudo assim, é possível de forma segura, ágil e financeiramente viável. É uma questão justamente de juntar o estratégico com a área de negócio, TI, e discutir. Eu acho que essa é a mensagem, né? Como você colocou, nós temos que nos desafiar para realmente tornar a perpetuidade das empresas. Muito obrigado a todos, agradecer novamente a Azug, e a SAP está aqui para ajudar e contribuir a tornar as empresas mais inteligentes e impactar a vida das pessoas. Excelente, muito obrigada.